Uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Teresina foi marcada pela discussão entre os vereadores Samantha Cavalca, do Progressistas, e Petrus Evelyn, também do Progressistas. O embate entre os parlamentares levou à suspensão da sessão. É isso, bate-boca sério. Confira um trecho. Petrus Evelyn, não é sobre mim que cai a suspeição de ter se vendido na CPI. Não existe suspeição. Quem tá falando sou eu. Shhh. Uma pessoa pública dessa cidade, o ex-vereador Antônio José Lira, tornou públicos diversos áudios. Samantha, esses áudios são verdadeiros? Não sei. Eu não sei, mas eu quero saber. Eu quero saber se as acusações que foram feitas pelo ex-vereador Antônio José Lira são verdadeiras. E eu aproveito aqui, né, qual foram as acusações? Eu vou falar, está no áudio, é público, é de domínio público e saiu inclusive matérias na imprensa. De acordo com esses áudios, o ex-vereador Antônio José Lira disse que o vereador Petrus... Eu não quero crer, Petrus. Eu não quero crer, não. Você é do meu partido. Eu não quero crer nisso. Mas ele disse, gente, todo mundo ouviu, não vamos se fazer de doido, não, pelo amor de Deus, que como eu digo, eu odeio mentira. Eu odeio mentira. Ele disse que a CPI foi vendida. Que o senhor aceitou dinheiro. Ele disse, não foi eu. E eu quero aproveitar a oportunidade, como vereadora de Teresina, como uma pessoa que se preocupa com a lentidão dessa CPI. Péssima. Que não está levando... Tem um teresinense que sofre com água de Teresina, empresa satânica, para lugar nenhum. Eu quero aproveitar para pedir para os membros da CPI, de já o adianto, o convite do ex-vereador Antônio José Lira, para ele explicar aqui nessa Câmara as denúncias que ele fez. A CPI está parada, Samantha. Você nunca pediu um documento, nunca fez uma reunião. Faça silêncio. Eu estou falando. Faça silêncio. Faça silêncio. Não é a sua vez. Vá se sentar. Declara sessão suspensa. Levanta-me, cara, como homem. Meus amigos, que situação. Isso aconteceu hoje pela manhã na Câmara Municipal de Teresina. Esse nível de discussão entre dois parlamentares do mesmo partido. Aqui vamos recepcionar a bancadista Lídia Brito, agora sim, ela de volta aqui ao bancada, integrando o time de jornalistas do Bancada Piauí. Bom, Lídia, lamentável uma situação, chega a assustar o que aconteceu hoje no Parlamento Teresinense. Boa tarde, Eliezer, Wesley e a todos que acompanham o Bancada Piauí. Eliezer, é uma cena lamentável, né? Vamos usar o lamentável para não dizer outra coisa, o que aconteceu hoje lá na Câmara de Teresina, porque essa discussão da CPI é importantíssima, só que virou uma questão de ataques pessoais, né? Dentro da política do Piauí, de Teresina, que está saindo das paredes ali da Câmara de Teresina, está envolvendo também a prefeitura da capital. E são dois aliados de Silvio Mendes, porque são do Partido Progressistas, que é o principal apoio ao prefeito Silvio Mendes. Mas são aliados que, de certa forma, acabam muitas vezes prejudicando a própria gestão com algumas declarações e esse comportamento lamentável hoje lá na CPI. Os dois estão errados, não é assim que se discute. O parlamento, ali o plenário da Câmara, é um local de discussão, mas um local de respeito em que cada um coloca as suas visões. Só que a CPI da Águas de Teresina está caminhando para um lado muito complicado e que pode levar a que o fim da CPI será realmente pizza, porque se os vereadores que fazem parte da CPI estão nesse nível de baixaria, de grito, de discussão, como é que essa CPI vai ser conduzida da forma correta para ter um resultado eficiente para a população de Teresina? Fica esse questionamento, porque essas cenas de hoje foram lamentáveis. Olha, e aqui nós queremos saber a sua opinião sobre o que aconteceu hoje na Câmara Municipal. Telefone na tela 3217-2900. Através desse contato você pode enviar
mensagens de texto via WhatsApp. A outra opção é apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela e assim você também já vai ser direcionado para uma conversa conosco aqui do Bancada Piauí. Diga o seu nome, o bairro de Teresina ou cidade do interior de onde você fala para a participação ficar completa. E não parou por aí. Após a sessão, os vereadores Petros e Samanta continuaram trocando acusações. Acompanhe. Como é que você vai fazer uma investigação que um membro está lhe atacando diariamente em público? Não faz nada na CPI. É muito fácil você colocar um maluco como Antônio Zé Lira, que é braço direito do Jeová, para ficar fazendo acusações de assim, é ele que está acusando, não sou eu não. Aí a pessoa fica repetindo uma acusação falsa, mentirosa. Não, ele foi um mentiroso. Quando ele disse que os membros não se reuniram, não estavam preocupados, todos os membros, não é só os membros da CPI, não, todo o parlamento está preocupado, porque sabe que essa CPI não está tendo análise de documento pela presidência, não tá, gente, é só um fato, é só algo que vocês podem confirmar com todos. Sem ignorar o fato de que tem um comissionado chamado Rafael Dias, que ficava andando aqui na Câmara com um criminoso que tentou matar uma mulher na semana passada, o senhor Fernando Campos, andando na Câmara aí, dentro do gabinete da Samanta, chamando um bandido aqui para dentro, e esse cara está todo dia caluniando a CPI que a Samanta faz parte. Ele acusou o seu assessor aí vai representar contra ele? Aí você tem que falar com o meu assessor. Que situação, minha gente, aí está muito tenso e alguns telespectadores aqui, como a dona Selma Figueiredo, já consideram esse tipo de discussão uma baixaria, ou seja, não é o nível que a população espera de debate entre os vereadores. Aqui a dona Socorro do bairro Primavera, ela lamenta. Agora os bate-bocas são constantes na Câmara Municipal. Realmente na legislatura anterior nós não víamos com tanta frequência casos como esse de hoje, a exemplo desse de hoje na Câmara Municipal de Teresina. O Evaldo Portela também lamenta, que baixaria, lamentável, sobre todos os aspectos. Sobre todos os aspectos, o Evaldo da próxima vez vai mandar o bairro onde ele mora para a gente completar essa participação. Aqui também agradecer ao Paulo Limeira, interagindo aqui com o Bancada Piauí. Triste ver o povo em segundo lugar. Isso não vai dar em nada, como sempre. Quem coloca aqui essa participação é o Ricardo, do bairro Mocambinho. Muito obrigado, Ricardo, pela sua participação. Então, realmente, professor Wesley Salles, gera até uma certa indignação na população, porque é um assunto sério. Nós estamos vendo uma série de intervenções da água de Teresina, ruas sendo escavadas, falta d'água, o esgotamento sendo cobrado aí a um preço muito alto e, de repente, os vereadores, ao invés de estarem juntos, focados na CPI, estão aproveitando o assunto para trocarem farpas e acusações. É preciso a gente colocar as coisas da seguinte forma. Primeiro, a vereadora Samanta, ela tem deixado claro que os ataques que partem do vereador Petros vêm antes deles serem vereadores. Já vem de 2022 para cá. Então, ela já reclama bastante de que tem sido atacada por ele antes. Esse é um ponto. O segundo ponto é, eu particularmente tive acesso a vários áudios de Antônio Zé Lira, ex-vereador, ex-líder do prefeito, então, doutor Pessoa, na Câmara, onde ele faz acusações graves também contra o vereador Petros, inclusive sobre recebimento de propina ou de grana da Água de Teresina para matar a CPI. E isso é algo que foi dito também em áudios, com outras palavras, mas trocando em miúdos foi isso. E é exatamente isso que Samanta Cavalca levou. Bom, o Petros, não cabe a nenhum de nós aqui julgar se ele recebeu, recebe ou não recebe dinheiro da Água de Teresina. Não cabe a nós fazer esse julgamento aqui. O fato é que há uma denúncia. A denúncia veio de Antônio Zé Lira. E a Samanta trouxe essa denúncia dizendo que é importante que os vereadores chamem, convidem Antônio Zé Lira para que ele possa provar na Câmara aquilo do que acusa o vereador Petros. Aí é importante. Porque andou em muitas redes sociais esse assunto. Exatamente. Foi viralizado. Então começou nas redes sociais. Tem que ter provas. Exato. Então é importante, sim. A partir daí, você quer acabar com a confusão, leva Antônio Zé Lira para a Câmara e ele, Antônio Zé Lira, já disse que quer ser convidado para poder ir lá.
Ele já deixou isso claro em alguns dos áudios. Então, agora cabe à própria Câmara dar o passo seguinte. O fato é que, no meio de tudo isso, é importante lembrar que uma CPI ela é composta por 5 membros titulares, além de 2 suplentes. E desses membros titulares, um deles é o relator, que é o Joaquim do Arroz. O Joaquim do Arroz, eu conversei com ele hoje, e o que foi que ele disse? Que a continuar acusações como essa, que terminam manchando todos os membros da CPI, não apenas o presidente, no caso o vereador Petros, que ele pode abandonar a CPI, ou seja, ele entrega o papel de relator e sai da CPI, mas ele não fica no meio desse tipo de baixaria. Né? Vamos ouvir o vereador Joaquim do Arroz. Pronto, a gente ouve ele primeiro, depois a gente volta a falar. Uma CPI tem seus suplentes, eu me retiro e o suplente assume, tá certo? Agora, eu não vou ficar, achei gravíssimo, eu não vou ficar num ambiente rústico desse jeito, não vou, porque é uma acusação muito séria, que é uma CPI que tem 5 membros titulares, então ninguém consegue fazer uma corrupção sozinho, porque tudo tem que ser votado por 5, tudo tem que ser analisado por 5. Então, se quer dizer que estão querendo dizer que a CPI não está avançando, que a CPI não está funcionando, porque está havendo corrupção que começa logo pelo presidente da CPI, é uma coisa muito séria, Lídia. Veja, Joaquim do Arroz, ele confirmou também, ele chegou a dizer isso para a gente, de que acionou a mesa diretora para apurar a possibilidade de quebra de decoro. Você sabe por quê? Porque são 2 pessoas, um acusando o outro de mentira. Petros acusa a Samanta de mentira e tudo mais, e a Samanta acusa ele de mentira. A mentira é gravíssima, diga-se de passagem. E isso geraria, sim, uma possibilidade de quebra de decoro, e por isso a mesa diretora está sendo provocada pelo Joaquim do Arroz, para que a partir daí se chegue a um denominador comum. Agora, desculpa, Wesley, interromper, mas é uma discussão que pode acontecer em redes sociais. Começou por meio de redes sociais, é uma coisa. Agora, outra coisa é uma história que começa em redes sociais e parar no plenário da Câmara de Teresina. Quando chega no plenário, a gente espera que seja uma coisa séria. E para ser séria, ela tem que ter provas, tem que se apresentar provas daquilo que está se denunciando, porque senão qualquer vereador pode subir lá no plenário da Câmara, falar os maiores absurdos sobre qualquer pessoa, porque os vereadores têm a proteção por estar falando no plenário da casa, né? Então fica esse nível de baixaria, que foi o que aconteceu hoje lá na Câmara, uma verdadeira baixaria, lamentável o que aconteceu, e vai ficar só nisso, um acusando o outro, e a CPI vai terminar em nada, porque o clima da CPI está o pior possível. O Petros acusa Samanta de não fazer nada e de ficar inventando história, e Samanta acusando o Petros de receber dinheiro. Então, é preciso que a mesa diretora possa intervir nessa situação para realmente resolver. Quem está denunciando tem que apresentar prova, não pode usar um plenário de um lugar que é para defender os interesses do povo, para defender seus próprios interesses nesse joguinho de acusação, que ficou bem claro que são 2 parlamentares usando a Câmara pelos seus próprios interesses, né? Mas aí é que está. Você tem toda a razão que você está dizendo. Mas isso é uma coisa que a gente vê a nível nacional. Quando você olha para o plenário da Câmara dos Deputados em Brasília, próprio Senado, a gente vê um monte de acusações e relações sem uma prova sequer. E lá você não pode triscar e dizer, não, é meu direito de opinião. A pessoa diz logo meu direito de opinião, ninguém mexe porque eu tenho imunidade parlamentar. É a mesma coisa que está sendo utilizada aqui. Então é preciso tomar muito cuidado com isso. O fato é que as provas têm que acontecer, porque senão só vai virar uma carta de mãe Joana, literalmente, o que vai acontecer na Câmara Municipal de Teresina, e algo que realmente é impensado, porque aí você sufoca de verdade o que é de interesse da população, que é a CPI e o que ela pode apontar sobre essa empresa Água de Teresina. Inclusive, nós temos aí um registro, uma fotografia que mostra o vereador Joaquim Caldas entre o vereador Petros Evelyn e a vereadora Samanta Cavalca, professor. Pois é, rapaz, eu fiz essa imagem aí, logo depois, quando acabou a sessão, foi interrompida, depois veio a CPI, eu fiz logo no comecinho, e é como a gente mostra, né? Os 2 estão separados por um arroz, né? Literalmente, a confusão separada pelo arroz. E aí a gente só espera que isso não acabe em pizza, não acabe em feijão com arroz, e que a gente possa saber a fundo
tem alguém ganhando dinheiro com a CPI ou não tem? Bancado pela própria empresa ou bancado por alguma outra liderança, porque o Petros acusa meio monte de gente. Certo? E aí, Antônio José Lira seria muito importante, principalmente trazendo provas se ele tivesse. Se não, aí vai ficar mais difícil ainda compreender o motivo dessa confusão toda, a não ser egos contrariados. Os vereadores deveriam discutir os problemas da cidade e não bater boca, é a opinião do Valci, do bairro Esplanada. Olha, o seu Avelar de Pedro Laurentino diz o seguinte: a Câmara Municipal está ficando muito agressiva, ânimos agressivos aí entre os parlamentares. E, aliás, e sobre essa questão, porque os dois são do Progressistas, né? Há lideranças do Progressistas defendendo que o senador Ciro Nogueira possa intervir nessa questão. Mas eu já ouvi de um progressista mais próximo de Ciro que Ciro não tem interesse nenhum em se meter nessa briga da Samanta e do Petros, que os dois se resolvam lá na Câmara. Até porque, isso, como eu disse agora há pouco, vem antes deles serem vereadores que existe esse tipo de coisa. E outra coisa, olha, preciso destacar também. O vereador Petros, ele foi totalmente indelicado da forma como ele também se dirigiu a Samanta, ali naquele momento. Porque não é só ele falar com aqui não estou falando da razão ou fora de razão, mas a forma, pelo fato de ser vereador, estar em plenário, deveria ter sido de outra situação. Não pegou bem para ele aquela forma de ele mandar ela calar a boca e sentar no lugar dela. Não só por isso, mas por todas as mensagens que nós temos recebido aqui, o que se vê é desgaste da imagem dos dois parlamentares, porque realmente a população aqui não apareceu uma mensagem, nem uma manifestação para concordar, para dizer que é isso mesmo, que tem que ser assim. Não, pelo contrário. Aqui há uma série de repúdios de todas as partes da cidade, até do interior do Piauí. E CPI já é um instituto que tem uma visão muito negativa da população brasileira, porque no Brasil a gente nunca viu uma CPI resultar em algo concreto. E depois disso, a CPI da Água de Teresina fica no descrédito